Oi, gente, como vocês estão? Vamos retomar, então, os vídeos aqui do Nainá Crochê. Eu sei que eu dei um pause aqui, mas eu expliquei nos stories há uns dias atrás que eu tive um imprevisto aqui com os vídeos. Eu acabei recebendo uma visita aqui em casa, que era pra ter ficado 2 dias e acabou ficando muito mais, então eu não consegui manter a regularidade aqui dos vídeos. A visita foi ótima, essa parte foi ótima, mas eu falhei aqui com vocês com isso, né, de manter essa regularidade. Eu sei o quanto isso é necessário quando a gente tá aprendendo alguma coisa, e é por isso que eu já vou deixar alguns vídeos prontos para que isso não aconteça de novo, principalmente nesse começo, quando a gente tá falando de pontos iniciais ali, de aprender correntinha, aprender ponto baixo. Então eu acho que é legal para quem tá aprendendo a gente ter essa regularidade. Mas então no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer os pontos baixos, tá? Eu vou começar com a correntinha de novo para vocês fixarem bem como ela faz, como é feita a correntinha, e a gente vai começar então com os pontos baixos. Lembrando para vocês que o crochê é totalmente livre para vocês fazerem como vocês quiserem e que vocês não precisam ficar preocupadas, tá? Principalmente nesse começo, o ideal é que vocês entendam como que funciona e o que funciona melhor para vocês, porque às vezes o que funciona para mim não é o que vai funcionar melhor para vocês, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem ver alguma coisa aqui, vocês podem me perguntar, que eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Um beijo! Gente, vamos lá. Eu vou começar do comecinho com vocês, tá? Vou fazer a correntinha. A gente já aprendeu a fazer a correntinha no vídeo anterior, mas eu vou começar do zero aqui com vocês e a gente vai desenvolvendo o trabalho conforme for fazendo. Então, a gente vai pegar o nosso fio. Se você não tiver a habilidade ainda de segurar a agulha, você pode deixar ela aqui. Então, a gente vai pegar o nosso fio e começar pelo ezinho, tá? Eu vou fazer essa parte um pouquinho mais rápida, porque a gente já aprendeu. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente faz o ezinho, pega o fio do rolo, passa lá atrás, ó, segura com o indicador e sempre usando o nosso dedão. Prendemos aqui o dedão, nosso fio tá aqui atrás, a gente vai entrar com a agulha no ezinho, passar por baixo do fio a agulha, ó, laçar. No crochê a gente sempre laça o fio e puxa, tá? Aí a gente vai fazer o nosso primeiro nozinho aqui, esse nozinho pode ficar sempre bem firminho, e aí aqui a gente consegue mexer o nosso fio pra gente deixar ele bem certinho na agulha. Lembrando que esse fio aqui que vai definir se o seu trabalho vai ficar mais frouxo ou mais justinho, então é bom que a agulha sempre consiga deslizar, mas sem muita folga, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui agora. Agora, a gente vai fazer, então, 8 correntinhas. Vamos lá, correntinha, lembrando, a gente pega a agulha, passa por baixo, laça e entra na correntinha. Então, um ponto, passa por baixo, laça e entra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Lembrando que a nossa correntinha, a gente tem sempre que ir ajustando ela, para ela ficar bem retinha, tá? Os nossos pontos têm que seguir uma regularidade de pontos para que ele não fique todo desengonçado aqui, tá? Então, a gente tem que sempre deixar e sempre ajustando conforme a gente for trabalhando. Então, aqui a gente fez a correntinha que a gente já tinha aprendido e agora a gente vai começar os nossos pontos baixos, que é o ponto novo que a gente vai aprender hoje, tá? Então, a gente vai usar o nosso dedão para segurar o último ponto que a gente fez. Aí, a gente vai usar isso só pra gente não se perder quando a gente tá começando, pra gente ver bem certinho aonde a gente vai entrar para começar a carreira, tá? Então, a gente vai segurar aqui e fazer mais 2 correntinhas. Uma correntinha, 2 correntinhas. E por que 2 correntinhas? Aqui nessa primeira base que a gente tá fazendo, a gente tem que subir 2 correntinhas, porque essa aqui, ela vai ser a base do nosso ponto. E esse aqui é o nosso ponto de altura no ponto baixo, tá? Então, por isso que nessa primeira correntinha, a gente sobe 2 pontos. E depois vocês vão ver que a gente vai subir um só. Mas aqui nessa primeira inicial, a gente vai subir 2, porque uma é a base, uma é a altura. Então, a gente tava segurando aqui, né? Aqui eu só soltei pra mostrar pra vocês. Mas agora a gente vai virar o nosso trabalho pra iniciar a nossa carreira de ponto baixo. E como é que a gente faz isso? A gente vai pegar a nossa agulha e entrar com ela aqui nesse ponto que a gente tava segurando. Se a gente virar o nosso trabalho, ó,
a gente vai ver, ó, esse é o ponto que a gente estava segurando, que ele tem um ponto que passa aqui no meio. A gente, nessa primeira carreirinha, a gente vai pegar nesse buraquinho aqui de cima, ó, a gente não vai pegar esse que vem reto aqui, a gente só vai entrar com a agulha aqui em cima. Então, a gente vai, ó, você pode até abrir aqui nesse começo para você ver, ó, nesse buraco aqui a gente vai entrar. Então, a gente vai entrar com a agulha, fazer a nossa laçada aqui, ó, a gente entrou com a agulha, passou aqui, ó, e puxou, tá? Quando a gente puxa, a gente tem sempre que tomar cuidado de deixar o nosso ponto na mesma altura aqui, ó. Essa diferença aqui, ela é muito importante pro nosso ponto. Porque se a gente deixa um trabalho assim, muito frouxo, olha como que vai ficar o nosso ponto baixo. Só para vocês entenderem. Ele vai ficar, ó, sobrando aqui, porque o nosso trabalho, nossa altura ficou muito alta. Então, da mesma maneira, se a gente deixar a nossa altura muito apertada, ó. Vou fazer aqui bem apertado para vocês, vai ser até difícil de entrar a agulha. Mas olha só a dificuldade que a gente vai ter no nosso ponto. E olha como ele vai ficar feio, ó, ele vai ficar muito apertado. E não é isso que a gente quer, tá? Então, a gente aqui tem sempre que tomar cuidado. A gente, quando for entrar nesse ponto aqui, que é o que a gente estava segurando, ó, a gente vai entrar nele, vai laçar o fio, ó, e sempre tentar deixar ele na mesma altura que a nossa agulha fique reta, tá? Nem muito pra cima, nem muito pra baixo. Nossa agulha tem que ficar reta. Então, a gente deixou a agulha reta aqui, deu a nossa altura, passou a agulha por baixo, a gente vai laçar esse fio de novo. Então, a gente vai passar por baixo, laçou e agora a gente vai entrar nesses dois pontos aqui, ó. Laçou e entrou. Tá? Aqui ele vai parecer que tá um pouco desengonçado, porque a gente trabalhou algumas vezes nesse ponto aqui, mas é normal, no final ele assenta, tá? Fiquem tranquilos. Mas olha a diferença já do ponto, daqueles dois que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Então, esse cuidado da altura do ponto é muito importante, porque é ele que vai definir como vai ficar a estrutura do seu trabalho. Então, vamos continuar aqui, ó. A gente entra no ponto, ó, na alcinha de cima, entrou no ponto, laçou o fio, ó, deu a altura, a agulha tá retinha, e aí a gente laça de novo. Passou por baixo, laçou e entrou, ó. E a gente vai sempre arrumando o nosso trabalho. De novo, entrou na alcinha de cima, laçou aqui, deu a altura e entrou. Tá? E aí, a gente vai fazer isso até o final da nossa carreira. Eu vou fazer agora um pouquinho mais rápido, para vocês verem, ó. Sempre dando a altura, deixando o nosso trabalho bem retinho e sempre ajustando. Porque, como eu já falei para vocês, o fio de malha, ele é um fio maleável e que a gente tem sempre que ajustar para o nosso trabalho não ficar desengonçado, tá? Então, aqui a gente vai até o último ponto. Importante vocês perceberem aqui, ó, que esse pontinho do nó, a gente não trabalha, a gente nem consegue entrar, ó, com a agulha nele, tá? Então, esse aqui depois, quando a gente faz o acabamento do nosso trabalho, ele vai sumir, fiquem tranquilas. E eu vou mostrar pra vocês como faz o acabamento. Então, aqui a gente tem a nossa carreirinha de pontos baixos, olha só. Aqui, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Então, se a gente for no decorrer do nosso trabalho, se a gente não fizer nenhum aumento ou diminuição, esse número ele tem que continuar, tá? Tem que ter sempre essas 8 correntinhas aqui em cima. Se não tiver, é porque se tiver menos, é porque você fez alguma diminuição ou pulou algum ponto. E se tiver mais, é porque você fez algum aumento. E o aumento nada mais é do que fazer 2 pontos na mesma correntinha, mas eu vou mostrar isso pra vocês depois, tá bom? Então, vamos lá. A gente fez a nossa primeira carreira e agora como que a gente sobe o nosso trabalho e continua, né, o nosso trabalho. Aqui, como eu já falei pra vocês, o crochê, ele é muito pessoal, né? E cada um acaba fazendo de um jeito. Tem algumas crocheteiras que elas fazem assim, eu vou mostrar pra vocês. A gente tá com o trabalho virado pra gente, a gente vai virar o nosso trabalho, aqui, pegar o fio do rolo, ó, que é esse aqui, e fazer uma correntinha. A correntinha a gente passa por baixo, entra e a gente faz isso aqui e daí continua o nosso trabalho, tá? Eu faço diferente.
Eu gosto de fazer essa correntinha da subida enquanto o trabalho tá virado pra mim. Então, minha agulha tá aqui, eu já faço a correntinha aqui antes de virar. Então, eu vou lá, pra gente subir no ponto baixo, a altura é um ponto só. Aqui a gente tinha feito 2, lembra que eu falei? Porque um é de base e o outro é da altura. Então, como aqui agora a gente já tem a base, a gente não precisa fazer 2, a gente vai fazer um só. Então, a gente vai fazer uma correntinha de altura e aí a gente vira o nosso trabalho, tá? E agora que a gente vai continuar, a gente tem que prestar atenção de onde a gente vai continuar. Aqui a gente criou um novo ponto, certo? Só que se a gente virar ele assim, ó, a gente consegue ver que esse ponto já está sendo utilizado. Então, a gente não vai trabalhar mais nele. Porque se a gente trabalhasse nele, a gente já está fazendo um aumento. E não é o que a gente quer um trabalho reto. Então, a gente vai trabalhar no próximo ponto que não está sendo utilizado. Se você olhando assim tiver dificuldade de ver, você levanta e vê onde que ele ainda não foi trabalhado, que é esse próximo ponto aqui, tá? Então, a gente vai colocar a agulha aqui de novo, vai ajustar nossa correntinha na agulha e vai trabalhar no próximo ponto. Aqui é a mesma coisa, a gente vai entrar. Aqui, para ficar mais fácil para vocês aprenderem, podem pegar as duas correntinhas, tá? Dependendo do trabalho que você for fazer, você pode trabalhar só em uma, a de trás ou só na da frente, mas aqui, como é só pra gente aprender, a gente vai pegar as duas correntinhas para o trabalho ficar melhor de ser visualizado. Então, a gente vai pegar a nossa agulha, entrar aqui, ó, nas duas correntinhas, olha de cima como que fica, tá? Puxou o fio, deu a altura, laçou e entrou nas duas correntinhas, tá? E a gente vai fazer isso até o final. Pegou as duas correntinhas, laçou o ponto, deu a altura, laçou de novo e entrou nas duas. E agora, a gente vai fazer isso até, ó, sempre dando altura, a gente vai fazer isso até o final. Deu altura, sempre vai arrumando o seu trabalho, para ele não ficar torto. Isso, gente, de arrumar o trabalho é uma das coisas mais importantes do fio de malha, tá? Porque senão você vai fazendo, ele vai fazendo, e às vezes você nem percebe que ele tá faltando alguma coisa, e se você vai mexendo nele, você já consegue perceber se tem alguma coisa errada, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai até o final, só pra eu mostrar pra vocês. Ó, aqui eu tinha subido muito, então a gente ajusta a agulha e continua, tá? Então, aqui a gente finalizou mais uma carreirinha, eu vou abrir aqui só pra vocês verem, tá? Então, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente continua com as mesmas 8. Aqui, essa irregularidade é normal, tá, gente? No trabalho, ele vai ficar irregular nos cantos, mas depois, quando a gente for fazer o acabamento, ele vai sumir, tá? Podem ficar tranquilos. Então, agora eu vou fazer mais uma subida, só pra vocês pegarem bem como que faz. Como eu falei, assim é como eu faço. Uma correntinha, laçou, entrou, e aí a gente vira o trabalho. A gente não vai trabalhar nesse ponto aqui, a gente vai no próximo, entrou, laçou, puxou, deu altura e passou nas duas. Entrou, laçou, deu altura e passou nas duas, tá? Então, isso aqui é o ponto baixo, gente. Quando vocês ouvirem falar em ponto baixo, é isso aqui. A gente vai finalizar esse trabalho até o final. E aí, no próximo vídeo, a gente vem com um ponto meio alto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se ficarem com alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!